Tradutor, Otaquinho revisor, Kizuki Souta sorriu por dentro ao ver o comunicador do comerciante. O comerciante era um homem gordo com roupas luxuosas. Embora o comerciante fosse assim, Souta sabia que ele era tão forte quanto ele. Com o comerciante usando o comunicador, ele poderia conversar com eles. Ok, vamos perguntar se ele está vendendo um comunicador. Souta pensou enquanto caminhava em direção ao comerciante. Yuko seguiu em silêncio. Ela olhou para as pessoas ao redor deles, mas ela ainda seguiu a ordem de Souta, então ela só poderia olhar para essas pessoas. O comerciante olhou para a guarda feminina ao lado dele e disse, Brianna, empreste seu comunicador a ele. Brianna, a guarda feminina, acenou com a cabeça e removeu o comunicador em seu pescoço. Ela então o jogou em direção a Souta. Souta o pegou e colocou no pescoço. O comerciante viu Souta caminhando em sua direção. Ele verificou se o comunicador estava funcionando antes de abrir a boca e perguntar, Sou Jimmy, da Lane Corp. E quem é você, senhor? O comerciante chamava a si mesmo de Jimmy. Jimmy perguntou a Souta com um tom educado. Um DM que pudesse domar um urso de pele vermelha era difícil de encontrar. Souta era extraordinário em sua opinião e merecia sua amizade. Eu sou Souta Eshi e esta é minha parceira Yuko. Souta se apresentou com Yuko ao comerciante chamado Jimmy. Ele então foi direto ao ponto. Você tem outro comunicador? Posso pagar por ele. Oh! Jimmy ficou surpreso, mas não demonstrou no rosto. O fato de Souta saber da existência de um comunicador significa que Souta veio de uma grande cidade ou reino. Uma aldeia rural dificilmente poderia receber notícias desses países. Não tinha nenhum acesso à tecnologia avançada. Dirigível, comunicador, veículo automático, etc. não podiam ser encontrados em uma aldeia rural como esta. As pessoas desta aldeia nem sabiam o que era dirigível. Sinto muito, a única coisa que trouxe foram os itens que foram aprovados pelo país mecânico. Jimmy balançou a cabeça em pesar. É assim mesmo? Souta podia entender isso. O país mecânico e os outros países poderosos não querem vender sua tecnologia para vilas rurais e pequenos países. Um país fraco deve permanecer um país fraco, foi o que eles disseram. Aqueles que violassem isso seriam completamente destruídos. Era uma vez um comerciante ambicioso que vende sua tecnologia aqui e ali. Esse comerciante e o local onde vende a tecnologia desapareceram em uma noite. Sareshi, você se importa se eu perguntar de onde você vem? Jimmy caminhou ao lado de Souta e perguntou. Ele acenou com a mão para seus guardas e acenou com a cabeça. Os guardas ajudam a multidão a se acalmar. Souta virou a cabeça e viu uma bela mulher usando uma couraça prateada. Ele sentiu seu sangue subindo de seu corpo. Ele engoliu em seco inconscientemente. Esse Sr. Yeshi. Jimmy chamou seu nome ao ver que Souta estava atordoado. Souta se virou para olhar para Jimmy. O instinto de um Goblin era algo que ele não conseguia imaginar. O instinto de ter relações sexuais com uma bela mulher. Isso era algo que ele não esperava. Ele não conheceu uma única mulher desde que chegou aqui. Não, na verdade ele conheceu kobolds e goblins fêmeas e outros monstros. Ele simplesmente não conseguia diferenciar com sua aparência. Além disso, Yuko era uma ursa. Mordendo ligeiramente a língua para acalmar os nervos, Souta perguntou a Jimmy. De onde você vem? Jimmy repetiu sua pergunta enquanto olhava para sua guarda. Parecia que ele adivinhou o que Souta estava pensando. Acabei de sair de bosque profundo e felizmente consegui domar um urso de peles vermelhas. Souta veio olhando ao redor da aldeia. Esta aldeia era muito pior do que uma aldeia de novatos. Oh! Jimmy se virou para olhar para o urso de peles vermelhas atrás de Souta. Ele então voltou seu olhar para Souta e perguntou, onde você planeja ir agora? Cidade fronteiriça do Reino de Ebrei, cidade de ladros. Pretendo me inscrever no Instituto Ladro. Disse Souta. Transporte. Sinto muito, já que você conhece o comunicador, deve ter visto os veículos automáticos. Sou apenas um comerciante comum, então não tenho o luxo de comprar essas coisas.
Jimmy disse com um tom apologético. Está tudo bem, Souta assentiu em compreensão. Os três grandes países estavam distantes aqui, então eles não tinham influência aqui. Jimmy olhou para Souta. Ele tinha certeza de que esse DM realmente conhecia as coisas dentro dos grandes reinos e países. Para conhecer a cidade do Instituto de Ladros. Os dois conversaram um pouco. Jimmy ofereceu Souta para se juntar a eles, pois eles também estavam indo para o reino de Ebrei. Souta concordou com ele. Isso tornará sua jornada mais lenta, mas vale a pena fazer amizade com um comerciante. Ele poderia entrar na cidade sem muitas inspeções com um comerciante acompanhando. À noite, Souta, Jimmy e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Eles estavam assando algumas carnes que caçaram esta tarde. Boa! Souta exclamou enquanto mordia um pedaço de carne na mão. Ele estendeu a mão em direção a Yuko. Yuko olhou para a carne e a mão dele antes de abrir a boca e morder a carne. Coma bem. Souta sorriu e afagou a cabeça de Yuko. Você realmente trata bem o seu animal de estimação, disse Jimmy enquanto observava a interação deles. Não é tão ruim assim, Souta respondeu com um sorriso. Ele se lembrou de quando conheceu Yuko. Os dois tentaram se matar naquele momento. NT, isso sim é amizade verdadeira, é realmente raro alguém se tornar um domador. É realmente raro alguém se tornar domador. O fato era que encontrar alguns monstros era perigoso, então ninguém levaria um domador levianamente. Um domador também precisava fornecer comida para seu animal de estimação. Que curso você planeja fazer no instituto? Mago Souta respondeu sem hesitação. Ele poderia aprender muitos feitiços básicos no instituto. Ele se tornaria um mago completo assim que aprendesse mais 2 feitiços. Ele não mudaria de classe, não importa o que. Ele era o mais familiarizado com esta classe. Ele se tornaria exatamente o que era no jogo ou talvez mais forte. Então, gostaria de felicitá-lo antecipadamente por passar no exame de admissão, disse Jimmy. Obrigado. Souta riu e perguntou enquanto olhava para os guardas, a propósito, que rank eles são? Jimmy olhou para seus guardas antes de responder, eles eram os aventureiros do rank D que aceitaram minha missão. Rank D, hein? Souta observou os guardas contratados. A Guilda de Aventureiros é uma facção muito influente. Em termos de influência, a Guilda teve mais influência do que os 3 grandes países. A base principal estava situada no Reino Nivari. Os aventureiros foram divididos em 8 categorias. O rank S era mais forte e o rank F era o novato. O poder de um aventureiro de rank D era muito mais forte do que o atual Souta. Então eles são poderosos, hein? Souta disse em voz baixa enquanto olhava para os 5. 2 deles eram mulheres e 3 eram homens. A mulher de cabelos cor-de-mel era a líder. Ela tem cabelos longos e sedosos que caem nas costas. Usar uma armadura prateada era prova de que eles não eram aventureiros comuns. Um aventureiro seria chamado de veterano assim que se tornasse um grau D. Claro, eu não os contrataria se eles não fossem poderosos. Jimmy riu das palavras de Souta. Ele então se virou para a guarda feminina e disse, Brianna, este é Souta. Ele se juntará a nós em nossa jornada, então vamos nos conhecer. Olá, sou Brianna, líder do grupo Galé. A líder se apresentou como Brianna. Eu sou Souta, um aspirante a mago, Souta disse enquanto olhava para seus olhos cor-de-mel. Então, o resto do grupo Galé se apresentou. A propósito, Grupo Galé era o nome do partido. Tidor era um homem enorme vestindo uma armadura completa. Ele tinha quase 2 metros de altura. Cabelo preto, olhos pretos e seu traço acentuado tornava popular entre as mulheres. Não sei. Tim disse com um tom preguiçoso. Ele era um homem baixo, vestindo uma túnica vermelha com forros azuis. Seu cabelo preto quase cobria seus olhos castanhos. Eu sou John. John, um homem com orelhas de gato, se apresentou. Ele estava vestindo uma armadura de couro e calças pretas. Havia uma adaga pendurada em sua cintura. Parecia que ele era um ladino. TSK, homem com orelhas de gato? Não gostei. Olá, sou Jane.
Ela tinha cabelos pretos na altura dos ombros e usava óculos. Ela tinha um rosto lindo, infelizmente a cicatriz em sua bochecha esquerda estragou isso. Você teve sorte de encontrar um jovem urso de pelo vermelho. Os que eu conheço tinham 5 metros de altura. Sim, deve ser um urso de pelo vermelho adulto de nível 39. Nível 39? Nada, esqueça sobre isso. Você é um cara muito engraçado, Solta. Eles conversaram a noite toda e se conheceram. Solta acordou de manhã cedo, antes do nascer do sol. Ele se levantou e fez alguns exercícios matinais para se aquecer. Ele descobriu que os guardas contratados estavam acordados. Parecia que eles estavam acostumados com esse estilo de vida. Como esperado de um aventureiro. Ele acordou Yuko e foi caçar comida. Ela não foi incluída na comida que Jimmy forneceu. Afinal, ela era apenas um animal de estimação e seu mestre deveria cuidar dela. Se Solta se tornasse um domador em vez de um mago, ele seria capaz de abrir o mundo interno para armazenar seu animal de estimação. Mas, infelizmente, ele não tinha nenhum plano para se tornar um domador. Eu posso te negligenciar assim que formos para a cidade, Solta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Yuko olhou para Solta com seu único olho. Pareceu que ela entendeu o que ele disse. Depois que terminaram de caçar comida para Yuko, eles voltaram para a aldeia. Venha, vamos, Solta. Jimmy gritou. Tudo bem, Solta suspirou e sorriu. Hoje foi o dia em que eles iriam deixar esta aldeia e irão para o reino de Ebrei. Demorará 2 semanas para chegar até lá de carruagem. E assim 2 semanas se passaram e eles chegaram ao seu destino.